Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o deputado estadual Aldic Mota, do MDB. Como está o governo Eumano de Freitas? Quais os desafios do desenvolvimento regional no estado do Ceará? Vamos falar sobre os principais projetos de Aldic Mota. Ainda os planos do entrevistado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Aldic Cavalcante Mota Dias é advogado. O convidado é mestre em Direito Constitucional e doutorando em Ciência Política. Aldic Mota foi presidente da Câmara Municipal de Itauá e presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Estado do Ceará, a UVC. Filiado ao MDB, o entrevistado está no terceiro mandato de deputado estadual. E é com Aldic Mota que converso no programa de hoje. Deputado Aldic Mota, nosso muito obrigado pelo convite aceito. É um prazer tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Eu que agradeço, Erivaldo. Sou fã da TV Otimista, do Grupo Otimista. Agradeço esse convite. É a primeira vez que estou aqui fisicamente nas instalações do Otimista, né, para a gente chamar uma coisa só. E quero parabenizar a qualidade das instalações, a qualidade do atendimento e a qualidade do jornalismo que vocês fazem. É muito importante nessa início de nova era do jornalismo, um jornalismo digital, um jornalismo célere, um jornalismo que tem de mesclar, e acho que é isso o grande intento que vocês conseguem fazer, mesclar o jornalismo tradicional com a era digital. É muito importante que nós tenhamos canais como o Otimista, com independência, com um jornalismo sério, levando a informação, entrando realmente na vida das pessoas. Eu que agradeço, já tivemos a oportunidade durante a pandemia ou através de entrevistas digitais participar do programa outras vezes e quero agradecer, deixar aqui o meu agradecimento por todo o carinho de vocês. A gente que agradece aqui pela parte que nos toca, né? Deputado, o senhor, posso falar pelos meus cabelos brancos que o senhor é de uma geração mais recente na política, mas que tem aí uma biografia intensa, não só na vida pública, mas também na questão partidária. O senhor foi do MDB, teve uma temporada no PSB, B de bola, e agora retorna ao MDB. Nos conte esse vai e volta partidário, que apesar de curta, né, teve aí um significativo peso na sua vida. A minha raiz política, Erivaldo, todos sabem, é do interior, né, de Itauá. A nossa política nasceu lá, onde tive a oportunidade de ser vereador, ser presidente da Câmara. Meu bisavô foi prefeito de Itauá, primos já foram deputados, primos prefeitos, pai vereador, irmão vereador. Então, todo esse contexto da nossa origem política, que é Itauá, tem a ver com essa movimentação partidária. Né? Eu sou neto de Alaú Mota e de Antônio Bibiano. Né? Alaú Mota sempre foi um dos fundadores do MDB em Itauá, à época da ditadura, e sempre ficou essa marca. A gente sempre, vamos dizer assim, paquerou com o MDB, e posso dizer que o MDB foi a minha primeira filiação, né? E tive apenas um curto período de tempo aí no PSB, eu também fui muito bem acolhido, né? E retornei às fileiras do MDB. Hoje ocupo a função de vice-presidente do MDB no estado do Ceará, um partido que creio é um moderador, é um balizador, e independente do momento que esteja, ou em crise ou não em crise, ou em dificuldade nacional, ou em grandes postos nacionais ou não, o MDB consegue passar ao longo dos anos e das décadas como um grande moderador. Eu costumo dizer que o MDB é, sem sombra de dúvida, uma grande joia da democracia brasileira. Perfeitamente. O Brasil, a história recente das últimas décadas, a história democrática do Brasil, deve muito ao MDB, né? Sim. Em termos nacionais, em termos locais, etc. Constituinte, né? Perfeitamente. A propósito de democracia, deputado Aldic, o parlamento,
ele é a representação máxima, né, quando se fala em democracia, de política, etc. O senhor foi vereador, foi inclusive presidente da UVC, como eu falei aqui na abertura do programa, e agora tem uma experiência de algo maior em termos de representatividade, né? Se a gente fosse estabelecer aqui uma espécie de diferença entre o funcionamento, a lógica de uma Câmara Municipal, o senhor que teve aí essa visão geral enquanto presidente da entidade, e a Assembleia Legislativa, dá para a gente dizer que é um degrau acima, é diferente, tem alguma coisa que é similar entre os parlamentos? Qual é a sua experiência? Eu costumo dizer, Arivaldo, que nós temos um poder legislativo só no Brasil, é um poder uno, mas nós temos 3 representações não com representações, vamos dizer, em termos de apelo popular diferente, mas em termos de estruturação diferente. Eu fui vereador por 2 vezes, conheço a realidade das câmaras municipais e como presidente da UVC foi um grande aprendizado para mim. Tive a oportunidade de percorrer praticamente todas as câmaras do estado do Ceará, tanto antes da eleição como depois da eleição, né, onde deixei centenas e centenas de amigos, né, e isso posso lhe dizer que foi o que me deu um grande conhecimento da política de base do estado do Ceará, né. É diferente você ter um contexto de uma região e ter o contexto de todas as regiões do estado. Passa a ver a floresta ali, e né? a conviver com todos. Né? Agora pela manhã, por exemplo, eu acordei com uma ligação de um amigo de Milagres. Né? Logo depois, um amigo de Capuí. Regiões diferentes. Totalmente Cariri, diferentes. litoral, eu anoiteci com uma ligação de um vereador de Itauá. Exatamente. Então, essa pulverização, essa floresta, como você disse, Arivaldo, eu acho que eu devo muito à minha passagem pela UVC. Mas também é fato, né, que nós sabemos que as câmaras municipais não têm estrutura, né, não é uma estrutura de poder. A estrutura de poder até tem. Hoje as câmaras são bem equipadas, um bom plenário, mas infelizmente ainda não tem a consciência de ter a estrutura dos mandatos. Ter altivez do mandato? Isso permite, quando você tem estrutura autônoma dos mandatos, você permite que cada vereador desempenhe o mandato de forma diferenciada, né? Ele não fica em uma dependência eterna de acordos lícitos ou conchavos, né? Às vezes são acordos que não são ilícitos, mas não são tão morais, né? Mas que efetivamente uma estrutura de gabinete, uma assessoria boa, uma elaboração de projetos, um fomento ao debate, a realização de audiências, de fiscalização. Como é que um vereador do interior pode fiscalizar uma grande obra se ele não tem no gabinete dele um assessor direto? Que possa ajudá-lo, ele não tem nem o direto, que possa ajudá-lo. Etc. Então essa é a realidade do vereador. Costumo dizer que o deputado estadual, e estou no 3º mandato na Assembleia, nós não podemos reclamar disso. Nós temos uma estrutura que se tornou, vamos dizer, permanente na casa. Sei disso antes de ser deputado, porque cheguei a assessorar alguns gabinetes na Assembleia e a própria presidência, mas sei também do convívio dos últimos 10 anos, né, em que as prerrogativas parlamentares são respeitadas, né, independente de ser oposição ou situação, mas nós temos ainda um grande desafio, né, porque se nós compararmos o mandato de deputado estadual, que ele pode desempenhar o mandato dentro da Assembleia de maneira mais forte, de maneira mais equipada, você tem a condição de contratar boas assessorias, você tem condição de percorrer o estado do Ceará, de visitar as bases no interior, de ter um diálogo com a imprensa, de estabelecer inclusive um diálogo com a imprensa, né, de ter pessoas que permitem isso, mas nós temos um grande desafio e eu sou um dos que vem levantando esse grande desafio desde 2015, que é o grande diferencial hoje entre um deputado estadual e um deputado federal. Esse grande diferencial, basicamente, ele passa por 2 itens. O primeiro item é a competência legislativa, que há um movimento permanente de nós atribuirmos mais competências aos deputados estaduais. Ora, não é prudente que esteja em Brasília, na Câmara Federal, praticamente todas as competências legais e que os deputados estaduais fiquem só com as competências que a gente chama de residual. Por quê? Porque são
realidades totalmente distintas. A realidade do Acre ambiental é uma, a do Ceará é outra, do Pará outra, a da Bahia é outra, por exemplo. A realidade no que diz respeito aos transportes públicos, ao direito do consumidor, em cada estado da federação, ou se nós pegarmos pelo menos em cada região do Brasil, são totalmente diferentes, né? A gente sabe que nós temos uma federação, mas nós convivemos com vários Brasis ao mesmo tempo. Exatamente. Numa escala talvez assim um pouco superficial, é como se o senhor que recebeu ligações de vários vereadores de regiões diferentes do estado, sim, são demandas, sim, distintas, né? E como o deputado estadual do Ceará pode reverberar isso, dando respostas à sociedade? Essa talvez seja, Arivaldo, a maior, vamos dizer, o maior desafio. A palavra da moda é desafio, para a gente não usar palavras como frustração, né? É verdade. Nós sabemos que a maioria da produção legislativa das assembleias do Brasil, elas são arquivadas. Exatamente. Inclusive, é da Assembleia a atual presidência da União dos Legislativos, sim, né? Sim, é um desafio que o deputado Sérgio Aguiar sabe que está enfrentando e tem consciência disso, porque é um municipalista, né? Sim. Mas um dos grandes dados que impactam qualquer Assembleia do Brasil é verificar que a grande maioria da produção dos legisladores, dos deputados, elas são arquivadas por falta de competência. Falta de competência. Né? Aliado a isso, tem, obviamente, um ranço histórico de que o Executivo, isso é no Brasil inteiro, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, o Executivo deve deter a maior parte da competência legislativa. Exatamente. Para ficar claro aqui para o não iniciado, quando a gente fala de não ser competência da Assembleia, não é competência técnica, é a competência para iniciar o processo. De função que cabe ao Executivo. Algumas matérias não têm competência nenhuma, porque são atraídas para o Congresso Nacional. É por isso que na Assembleia tem tanto projeto de indicação, deputado? E, por exemplo, que alguns apelidam de requerimento de luxo, né? Eu sou um dos deputados que não apresento projeto de indicação. Se você pegar a minha estatística, em 10 anos eu devo ter apresentado aí menos de 10 projetos de indicação. Porque eu acho que você alimenta, força, né? Você alimenta o não resultado. Entendi. Eu prefiro combater pelo outro lado, nos movimentos nacionais, mostrando a necessidade disso. Eu diria, e aqui sou eu que estou dizendo, eu também percebo um certo pacto de mediocridade quando você investe muito em projeto de indicação, porque você sabe que não vai ter resultado. Você gera, na minha ótica, e respeito, obviamente, quem faz, Arivaldo, porque cada um sabe a maneira que melhor deve atrair a representação do seu mandato. Claro. Mas eu vejo que é assim, você cria uma expectativa que no outro dia você sabe que está fadado a um insucesso. Exatamente. Por isso que se chama de requerimento de luxo, né? Agora, deputado, eu queria voltar algumas casinhas, quando o senhor fala que um vereador, e aqui a gente está pegando a média geral do Ceará, por exemplo, que é a realidade que a gente conhece mais de perto. Quando o vereador ele não tem as condições políticas para exercer um bom mandato e às vezes fica dependendo muito ali do prefeito, da gestão municipal, essa realidade meio que não é replicada no estado do Ceará ou mesmo no Congresso Nacional. Me parece, eu queria a opinião do senhor, me parece ser uma marca dos parlamentos, ser um pouco ali subservientes. Faz sentido o que eu estou dizendo? Era o terceiro passo, Arivaldo, que eu chegaria. Nós temos a Câmara de Vereadores com essa dificuldade que é tremenda, porque não tem sequer a estrutura, vamos dizer, básica de mandato. Né? Você não ter, vamos dizer, um celular para operar, uma boa internet, um veículo para você se deslocar dentro do município fazendo uma atividade política, isso obviamente diminui a capacidade de atuar. Na Assembleia Legislativa nós não temos isso, essa estrutura ela é garantida respeitosamente através de regramentos que são públicos, com transparência. A Assembleia do Ceará, por exemplo, ganhou inúmeros prêmios de transparência pública no Brasil. É uma das, se não for a mais, eu acho que está entre as 3 mais transparentes do Brasil. Então, isso a gente pode falar sem nenhum temor, né? E eu acho que isso que é o mais importante. Quando você fala dessa estrutura, sem medo do que está falando, né? Sabendo que é uma coisa legal, uma coisa lícita e que vem em prol da população. E é distribuído igualmente, não tem Tem a prerrogativa em que todos têm e ninguém pode ser tratado diferente. É por isso que a população assiste, Arivaldo, tantas audiências públicas na Assembleia. Para movimentar uma audiência pública, por exemplo, para ouvir a população, custa alguma coisa.
Mas você tem de ter uma inteligência por trás daquilo. Um operacional ali, os né? mandatos têm condição de fazer de maneira autônoma. Entendi. Né? E quanto mais apoio tem da presidência da casa, e para registrar, o presidente Evandro é um parceiro sem igual. Né? Os últimos presidentes, eu quero deixar claro, desde o presidente Zezinho, que compartilhei com ele tanto liderança de partido como mesa diretora, o próprio presidente Sarto, o presidente Evandro, que fui mesa diretora com ele, fui liderança de partido, né? E o presidente Evandro com um grande diferencial, a porta do gabinete aberta toda hora, né? O que não era muito costume na Assembleia, mas é um presidente extremamente acessível. Mas essa é a diferença. A Assembleia tem uma estrutura de divulgar o mandato, de realizar o mandato no que diz respeito a ideias, a movimentos sociais, a temas, né? Mas aí falta o que a Assembleia, Aldic? Faltam duas coisas, como eu estava dizendo, Arivaldo. Competência legislativa, não é competência de legislar, é a prerrogativa. Isso. É o Congresso Nacional dizer, Assembleia, você agora, a partir de hoje, pode legislar sobre meio ambiente de maneira total. Você pode legislar sobre transporte público. Segurança bancária, que você pode legislar sobre segurança bancária, você pode legislar sobre determinados temas de direito civil. Na prática, o senhor que é advogado, basicamente a Assembleia não pode legislar sobre legislação federal, é isso? Isso. A competência do nosso modelo constitucional atraiu tudo para o Congresso Nacional. A competência da Assembleia ficou uma competência residual. Isso. E aliado a isso, ainda tem as prerrogativas de início de processo legislativo por parte do Executivo. Por exemplo, em matéria orçamentária, o deputado não pode iniciar um projeto de lei, tem que ser o Executivo. Entendi. Né? E é porque ao longo disso, o próprio STF, Erivaldo, vem quebrando algumas barreiras. Por exemplo, hoje, em matéria tributária, o STF já reconhece a competência dos deputados de iniciar o processo legislativo, apesar de que muitas assembleias ainda estão no costume de achar que isso não deve ser albergado. Entendi. Mas o último ponto que nós temos de diferença, e me permita só registrar esse último ponto, Arivaldo, acho que já estamos aí no vermelho. Pode seguir, pode seguir. Mas o último ponto que acho que é também, e é onde mostra as duas realidades que os legislativos vivem hoje no Brasil, em termos de estados e União, é justamente a capacidade do deputado de gerir parcela do orçamento. Nos estados ainda é uma capacidade muito reduzida, e no estado do Ceará nós ainda temos essa capacidade zero. Entendi. E é isso que faz hoje a independência, por exemplo, de um deputado federal. Você falava há pouco que tem uma visão que às vezes parece um pouco subserviente, acho que foi isso que você chegou a dizer. Eu usei esse tempo, foi. Né? Mas se você olhar bem para a Câmara Federal, você não percebe isso. A história das emendas impositivas. A história das emendas impositivas, onde, e nós não estamos falando aqui de emenda secreta, de anão do orçamento, de esculhambação. É dinheiro que nem passa pelo mandato, né? Não, é que alguns até se meteram nisso, e no Ceará nós tivemos aí o campeão do orçamento secreto, né? que infelizmente é até um conterrâneo. Mas nós estamos falando de prerrogativas parlamentares, de emendas impositivas, de dizer, na feitura do orçamento, cada deputado federal pode participar indicando obrigatoriamente a destinação de tantos por cento de recursos para as suas bases. Por quê, Erivaldo? Porque a certeza que vai chegar dinheiro na saúde do município tal. Isso com toda a transparência do mundo, que é tudo publicado. Isso. Todo mundo sabe. O que não pode ter é orçamento secreto, a emenda secreta. Mas a emenda individual impositiva, ela deve ter. Ela garante, né? É republicano, ela garante a independência do mandato. Entendi, deputado. Né? Vamos ter de fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente pega desse ponto mais para frente aí para a gente continuar aqui no bate-papo com o deputado estadual Aldic Mota, do MDB, o nosso convidado de hoje do programa Política aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Aldic Mota, deputado estadual do MDB, que também está na internet. Para quem quiser lhe encontrar, deputado, como é que faz? Vamos lá, Erivaldo, aproveitar aqui a sua deixa de uma propaganda gratuita, né? @Aldic Mota no Instagram.
Siga lá a nossa rede social, acompanhe o nosso trabalho, interaja, mande opiniões, dicas, críticas, né, sugestões para o nosso trabalho. Bem-vindo. As redes sociais, deputado Aldir, elas vão impactar mais ainda, cada vez mais nos processos eleitorais, nas disputas, ou isso já está no preço? A sociedade já assimilou essas ferramentas e a tendência é não alterar tanto daqui para frente? Eu acho que com a mobilidade hoje digital, Erivaldo, a rede social ela veio para ficar, só que ela está ficando de diversas formas. Inicialmente a rede social era muito usada para amplo conhecimento, só para divulgação. Eu percebo que hoje a rede social ela é utilizada muito mais para um referendo, né, para quando o eleitor busca saber quem é aquela pessoa, do que para saber que aquela pessoa existe. Então, quando, por exemplo, um eleitor é provocado por outro, você conhece o trabalho do deputado tal, esse eleitor, se tiver a curiosidade, vai lá e aquela rede social tem que espelhar efetivamente o trabalho do deputado, porque ali nasce uma conquista de voto, de simpatia, de interação. Não existe candidato. Então, a ideia hoje, um dos quesitos de formulário para que a gente preenche no pedido de registro de candidatura, tem que informar as redes sociais. Se não informar as redes sociais e tiver, tem multa. Veja como é algo intrínseco hoje que, né, não tem como voltar atrás, né? É verdade. Ô deputado, como é que está o mandato do senhor, se a gente fosse fazer aqui uma síntese da atuação até aqui, o que o senhor apresentaria aí como colaboração no debate, em iniciativas e até mesmo no executivo, né? O senhor que foi secretário estadual. Isso, nós tivemos a oportunidade, Erivaldo, no início dessa terceira legislatura, desse terceiro quadriênio, de receber um convite do governador Eumano, né, para integrar o seu governo lá, ocupando a pasta do desenvolvimento regional. Essa basicamente foi a nossa grande mobilidade durante o ano de 2023. Né? Nós coordenamos, junto com a Casa Civil e a CEPLAG, o primeiro PPA participativo, mas PPA participativo, esse nome sempre existiu, né? Mas é um PPA participativo com a presença do chefe do Executivo. Nós tivemos 14 eventos regionais, onde o governador Eumano foi pessoalmente, em 2 deles ele não pôde ir, a vice-governadora foi representando, mas onde o chefe de poder sempre esteve ouvindo as pessoas, ouvindo os segmentos, né, em um evento muito bem organizado pela CEPLAG, pela Casa Civil, né, a pasta que ocupei é integrante da Casa Civil, né, e foi um momento de muito aprendizado também. Um aprendizado mais qualificado, um aprendizado mais técnico. Qual é o ganho da presença do governador, deputado? As pessoas se interessam mais em ir. As pessoas ficam mais à vontade em contribuir, em dizer o que realmente pensa. Né? Obviamente tem um público maior pelo próprio staff político, quando o governador vai, etc. Mas é algo diferenciado. É algo, porque para você colher as ideias, você vai numa região como os sertões, vamos dizer aí, do Jaguaribe, ali, Morada Nova, para você colher a informação de toda aquela região, colher o que a população está elegendo como prioridade, está pedindo como prioridade, obviamente você tem que ter uma margem, um espelho grande de pessoas a ouvir. Porque senão você vai ouvir só um segmento, você não vai ouvir os produtores rurais, ou você não escuta os funcionários públicos, ou você não escuta o movimento cultural, ou não escuta a diversidade, ou não escuta os profissionais de saúde. Né? Então, a vantagem de você ter o governador sempre presente nesse movimento é porque o espelho, a margem de informações, ela se torna infinitamente maior e legitima também. Porque foi um desafio que foi proposto pelo governador Eumano, né? Primeira vez na história, de que esses dados que foram colhidos em 2023, nesses 14 eventos regionais, eles se tornariam, através de uma votação, né? Houve uma votação em que as principais prioridades de cada região seriam inseridas nessa plataforma, amplamente divulgada pela imprensa, rede social, mídia local, rádios, televisão, né, e que as principais demandas postas pela população, elas integrariam o PPA. Entendi. Que o que é o PPA? O PPA é o planejamento do Estado para os próximos 4 anos. O governador, quando senta na cadeira de governador, ele ainda está executando o último ano do que o governador anterior pensou.
Isso. Então ele faz o planejamento dele no primeiro ano para os próximos 4 anos, mas desses próximos 4, basicamente 3 anos são dele, um fica para o próximo mandato. Isso. Então nós inserimos no final do ano, o governador Elmano coroou todo esse movimento que foi feito com o envio à Assembleia do Plano Plurianual com todas essas prioridades. A Assembleia votou isso no final do ano, algumas já estão se transformando em prioridades orçamentárias, mas nós temos aí 3 anos, 4 anos para fazer isso. Então esse foi um dos grandes trabalhos que a gente teve a oportunidade de fazer em 2023 e no final de 2023 tive a oportunidade de ser convocado pelo partido para assumir temporariamente o mandato de deputado estadual na Assembleia, né, que casou também com outras ações que a gente vinha desenvolvendo no Executivo, como por exemplo o debate da criação da Agência de Fomento do Estado do Ceará, que será sem dúvida talvez um dos maiores intentos e gols aí da gestão do nosso governador Elmano. Agora, fazendo aqui, tentar fazer um link dessas partes que o senhor colocou, deputado, quando a gente fala de orçamento e vai em 14 municípios polo, você tem ali um mosaico, né, das demandas diferenciadas do Estado. Sim. Portanto, se a gente fala de desenvolvimento regional, a gente tem que ter ali essa percepção vocacional da coisa, né, o que cada região consegue dar de melhor em termos de desenvolvimento. Esse é o papel da agência, mais ou menos? Não, aí a agência vem num momento complementar. A Assessoria de Desenvolvimento Regional, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, ela foi criada com esse intuito, de tentar contribuir para, na formulação do PPA e no acompanhamento disso, né, a gente pensar o desenvolvimento regional. Você não vai pensar o desenvolvimento regional nos Inhamuns, que tem a sua cultura do milho e feijão, mas tem a cultura da ovina ou caprinocultura muito forte, da maior do Ceará. Você não vai pensar um desenvolvimento regional lá sem o acesso à água. Que é o básico, né? Que é o básico. Lá nós não temos grandes reservatórios de quilômetro em quilômetro, como outras regiões do Ceará têm. Você vai para o Baixo Acaraú aqui, para a região do Acaraú, chove quase 2.000 milímetros por ano. Lá no sertão dos Inhamuns e Crateús... Já é produtor de camarão, por exemplo, no sertão de Crateús, dos Inhamuns e Crateús, por exemplo, passou de 400 milímetros, já é inverno bom para o nosso produtor. E nós temos ali em Novo Oriente, o maior produtor de grão do estado. Nós temos uma bacia leiteira em Mombaça espetacular. No sertão dos Inhamuns, principalmente em Tauá, nós temos a cultura da carne, de carneiro e do queijo coalho, que ninguém bate no estado do Ceará. Então, o desenvolvimento regional é pensando como a gente pode pegar essa cultura que já existe e fazer com que ela ganhe outros contornos, né? De geração de emprego, de renda. Não é nem emprego hoje, que a gente tem que falar muito hoje com a autonomia e a liberdade econômica, a gente tem que falar muito mais em renda do que em emprego. As pessoas hoje, se você der condição das pessoas criarem renda com o seu próprio trabalho, eu acho que hoje é o maior desafio, porque o emprego nós sabemos que tem toda uma cadeia, um custo, uma formalidade, uma formalização que às vezes empaca um pouco. Agora, deputado, quando o senhor fala em Secretaria de Desenvolvimento Regional, existe um link, algum tipo de diálogo, por exemplo, com a Secretaria do deputado, né, licenciado Salmito Filho, que é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Há algum tipo de ponte de aderência? Sim, obviamente, porque uma coisa é consequência ou está andando paralelamente à outra, mas no mesmo sentido. Né? A SD ela tem uma prerrogativa, inclusive, de tratar os grandes investimentos do Ceará, grandes investimentos industriais, né, de matizes econômicas, coisas dessa natureza. O desenvolvimento regional pensado lá, tanto que essa pasta criada pelo governador Elmano ficou na Casa Civil, justamente por ser um equipamento, vamos dizer, de pensamento do gabinete do governador, que dali é que sai o direcionamento para as outras secretarias. Né? Mas é um desenvolvimento pensado também na base, em como nós podemos aumentar a capacidade econômica de quem mais precisa. Geralmente, exatamente, alguns entrevistados, especialistas ou não, políticos, etc., têm se queixado que a distribuição orçamentária ela acaba aprofundando esse desequilíbrio regional, porque às vezes vai para o litoral, a região metropolitana, e as áreas desassistidas no mapa cearense continuam lá um pouco aquém do que deveriam.
eu lhe pergunto, pela experiência que o senhor está tendo, o orçamento, ele é pensado um pouco no sentido de reduzir esses gargalos? O orçamento sempre é um desafio, Erivaldo, mas nós temos duas vertentes de distribuição orçamentária. Primeiro, deve, e é obrigação legal e constitucional no Estado do Ceará, que o orçamento seja distribuído verificando as deficiências de cada região. Então tem uma parcela mínima do orçamento, uma parcela do orçamento que não pode fugir disso. Não pode fazer de conta que uma região tal não existe. É o mínimo garantido ali, né? Exatamente, de distribuição orçamentária. Entendi. Mas, obviamente, tem algumas áreas em que o investimento do orçamento necessariamente deve ir para onde já tem a capacidade de receber aquela disposição orçamentária. Ora, como é que você vai investir num polo calçadista ou na geração de uma nova modalidade industrial onde não tenha preparo algum ainda, ou investimento algum ainda? Se vem uma oportunidade como essa, o que é que se está pensando, o que é que se está fazendo com uma certa inteligência? Atraindo para perto do porto. Porque você não tem como ter um porto em cada ponto do estado do Ceará. Então, se o porto está ali e para movimentar o porto necessita de um investimento do governo, é óbvio que o investimento do governo vai ter que ir para aquela região. Então, com o perdão do trocadilho, é verdade, mas com o perdão do trocadilho, a água acaba seguindo para o mar, né? Mas aí nós temos que fazer o braço da água seguir e fazer com que outros mares passem a existir. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desenvolvimento. Seco, né? Porto Seco é uma da Transnordestina está vindo aí para mostrar que isso pode ser uma realidade. Mas, por exemplo, não é porque existem investimentos no porto, ao redor do porto, naquela região portuária, enfim, naquelas cidades, que nós não podemos investir maciçamente para tentar aumentar a geração de renda com a produção do carneiro nos Inhamuns. Exato. Por que não? Deve ser feito. A ADES está fazendo todo esse mapeamento. Foi inclusive apresentado agora na presença do ministro do empreendedorismo que esteve aqui com a gente, o Márcio França, lá no gabinete do governador, né? A ADES apresentou lá 30 matizes ou mais de investimento, desenvolvimento para, por exemplo, um lado o camarão, no outro o carneiro, no outro a extração mineral em lugar tal que vai gerar renda, no outro é o camarão, enfim, no outro é o comércio. E foi pensando nisso tudo e essa escuta foi muito importante, né? Que nós temos duas maneiras de gerar renda e emprego. Nós temos a renda e emprego macro, Erivaldo. Nós temos, por exemplo, duas maneiras de gerar informação. Ou um jornalismo que vem de cima, uma CNN da vida, uma Globo News da vida, uma coisa que vem de cima, porque já tem uma mega estrutura. Eu comparo isso, por exemplo, mal comparando, a uma grande indústria, que diz assim, eu vou me instalar lá e vou gerar 10 mil empregos, 5 mil empregos. Quem é que empata que ela venha e faça isso? Ninguém, tem que bater palma e trazer. Mas nós temos de fomentar o outro nível, é o nível de quem vem da base. Por exemplo, é o novo jornalismo digital, que é quem hoje chega muito mais na casa das pessoas. Tem mais alcance, né? Mais alcance. E qual é o alcance do desenvolvimento? Mal comparando. É a base, é o empreendedorismo. E foi aí que o governador Elmano tomou a decisão de criar a Agência de Fomento do Estado do Ceará. Entendi. Para a gente concluir esse bloco, deputado, em termos de capital, que você tem ali o lençol sempre curto, né, do próprio recurso estadual, você tem grandes agências, por exemplo, o BNB, que é um grande parceiro do Estado, e você tem outros organismos financeiros internacionais. Esse diálogo ele está a contento, está indo nessa direção de olhar um Ceará mais desenvolvido? Para que a gente perceba, retomando aqui a ideia da agência de fomento, quando o Brasil extinguiu os bancos públicos, que era o nosso antigo BEC, que o Bradesco comprou. Os estaduais, né? Os estaduais, a Constituição deixou a permissão para que cada estado criasse o seu banco público de desenvolvimento. É o nome que a gente pode, para que a população entenda. O que é uma agência de fomento? É um banco público de desenvolvimento. É um banco que está aberto para qualquer pessoa ir lá abrir uma conta? Não. Só vai para lá política de desenvolvimento, política pública ou política pública com determinados segmentos. O que é isso? O empreendedorismo é uma dessas coisas. Emprestar dinheiro a municípios
para instigar políticas públicas. Entendi. É outra grande ação. Entendi. Né? Emprestar dinheiro a grandes empresas, a médias empresas. Ok. Você vai no estado da Bahia, é um estouro. É verdade. Deputado, eu vou ter que fazer mais um intervalo. Antes, deixando aqui novamente as redes sociais do senhor para quem não anotou da primeira vez. Vamos lá, @AudicMota, AUDICMOTA. Muito bem. Pois daqui a pouco, no terceiro bloco, mais conversa, mais bate-papo com Aldic Mota, deputado estadual, o nosso convidado de hoje do programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe hoje o deputado estadual Aldic Mota, do MDB. O MDB que está na base do governo Eumânio de Freitas, inclusive com a vice-governadoria, né, Jade Romero, e que tem entre os líderes aqui do Ceará o deputado federal Eunício Oliveira, né? Deputado, nessa linha, rapidamente, como está o governo Eumânio e quais os planos, o que está aí na prancheta do MDB para 2024? O MDB foi um parceiro de primeira hora do projeto que fez o nosso governador Eumânio, o nosso representante do estado do Ceará. Nós tivemos claramente, naquele momento, que era um momento, vamos dizer assim, de virada de chave na política do estado, né? 4 partidos que a federação própria do PT, o MDB, o PP e o Republicanos. Esses foram os partidos que tomaram frente e que assumiram o risco político de abraçar esse novo projeto. E esses partidos certamente e sabiamente estão unidos até hoje, dando uma base de apoio ao governo do nosso governador Eumânio, e tem permitido que eu costumo dizer que, para mim, o governo do Eumânio, quando pedem para eu descrever, é um governo sereno e firme. É um governo que, com 1 ano já e pouco de execução, nós não vimos nenhuma vez uma exaltação do governo em termos de escândalo, em termos de pautas negativas, mas nós vimos e nos surpreendemos muitas vezes com muita firmeza do governo. E ter a audácia de apresentar projetos que foram de primeira hora, Ceará Sem Fome, né, as cozinhas comunitárias, abraçar essa meta dificílima, mas que está mostrando o resultado do fila zero. Cirurgias eletivas também? Cirurgia, fila zero. Eu lembro que nós votamos isso há alguns anos na Assembleia. Infelizmente, o modelo de saúde que havia sido adotado era muito eficiente de um lado, mas não conseguiu dar a vazão por outro, apesar da Assembleia ter autorizado o recurso e tal. E nós vimos agora o governador Eumânio já no primeiro ano pegar essas principais pautas, reafirmar os seus compromissos e dar andamento internamente aos seus principais compromissos, que é, por exemplo, a criação dos 3 hospitais regionais, do Sertão dos Inhamuns e Crateús, do Maciço de Baturité e do Sertão Central. Isso está em franco andamento internamente no governo e será um dos maiores feitos do governador Eumânio. E ter agora a oportunidade, efetivamente, que o ex-governador Camilo não teve, de ter um governo federal, né, parceiro, e muito parceiro, como é o presidente Lula, que tem trazido grandes feitos para o Ceará, como é o ITA, né, como é a duplicação de BRs, né, que a meta é ainda mais, tem a duplicação da 116, mas o governador Eumânio já está pautando, por exemplo, a duplicação da BR-020, a pedido nosso, de Fortaleza até Canindé, para desafogar essa saída também em direção ao sertão, né? A Transnordestina, que impacta diretamente no Ceará. Então, esses grandes feitos, e isso são feitos que geram um tamanho que às vezes até escondem outros pequenos feitos. Entendi. Porque tem uma magnitude e uma espera pela população, pela política, de muitos anos, de décadas, e que o governador Eumânio está conseguindo, da sua maneira discreta, mais firme e eficiente, mostrar o resultado para o estado do Ceará. Certo. Deputado, como que essa agenda de governo e até mesmo essa correlação de forças, né? Porque o senhor citou aí 4 partidos, 4 grupos, mas ao longo do processo outros personagens foram se inserindo na base do governo, né? Como que essa agenda e essa correlação de forças chega
nas eleições de 2024. Vamos falar aqui especificamente ali de Itauá, que é o seu principal colégio eleitoral. Nós sabemos que a árvore, a sombra do governo, ela é muito folgosa, né? E isso se reflete em todo e qualquer contexto político na primeira hora no legislativo. Porque todo governo tem que criar uma base forte de sustentação na Assembleia. E a política do Brasil tem uma vocação adesista muito forte. Até porque nós temos uma diversidade ainda de partidos. Isso já tem diminuído, os partidos com a força, com relevo, né? Mas nós temos assistido, por exemplo, partidos que em uma gestão são desse tamanho, tem uma representação de 20% numa casa, 15% numa casa parlamentar, na outra gestão tem 5%, 6% de representação. Isso mostra que, às vezes, também essa ação muito voluntariosa e adesista, a população, o eleitor percebe, né? Percebe e repele. E pune, mas né? É uma prática comum. Né? E nós sabemos que, obviamente, esse grupo se tornou bem mais amplo, o que é natural. Né? Natural desde que, e é isso que volto a dizer, é a serenidade, a firmeza do governo Elmano, desde que não faça essas adesões com que o governo saia do trilho. Eu vou fazer uma pergunta mais direta. O MDB é aliado de primeira hora do governador Eumano. O PSD de Domingos Filho, que foi candidato a vice-governador em outra chapa, entrou depois. Isso causa algum tipo de incômodo lá nos Inhamuns, em Itauá? Estou colocando aqui para ilustrar o seu principal território. Você quer uma resposta bem direta? Por favor. Por favor. Assim, vamos falar francamente, a entrada do PSD foi algo que a base do governo, o governo, até porque o PSD não é só uma pessoa, o PSD tem o Gastão, que é o presidente da FIEC, tem o Célio Stuart, que tem a causa animal, tem o Fernando Hugo, que é um grande parceiro da Assembleia, amigo, tem o Lucílio Girão, né? Não é só uma pessoa. Tem né? vários talentos, né? E isso é o que tem movimentado muito a questão interna do próprio PSD, pelo menos, e o PSD fala por ele mesmo, claro. Não quero, né? Mas, naturalmente, o que o governador Elmano tem demonstrado, né, e tem dito, e obviamente se você olhar o governo Lula, você tem N partidos que não votaram no Lula, que não vão votar no Lula. E estão lá no governo. E estão lá participando do governo. Por quê? Porque o presidencialismo e o governo de coalizão, que é o modelo que a cultura política brasileira adotou aí nos últimos 20 anos, ele impõe isso. Não tem para onde correr, não. Não tem para onde correr. Você pega como é que uma pessoa foi vice-governador, candidato a vice do outro lado, passou a eleição toda falando mal da chapa Inclusive, daqui. Inclusive com os processos na justiça. Processo na justiça, acusando disso. Quando dá 1º de janeiro na posse, o cara tá lá com a plaquinha na mão pedindo para conversar. A resposta básica é essa. Entendi. Né? Agora, se causa incômodo ou não, o que eu posso dizer pelo menos no que diz respeito a Itauá e os Inhamuns, é a nossa confiança no governador Elmano. Entendi. Né? Que nunca tremeu e nunca deu nenhuma, vamos dizer assim, margem para outras interpretações. Então lá nós teremos 2 palanques de governo disputando a prefeitura? Não, lá de governo nós teremos um palanque, que é o palanque que elegeu o governador Elmano. O outro palanque que terá, certamente, é o palanque de quem não votou no governador Elmano e aderiu ao governo. Entendi. Mas não é um palanque alinhado ideologicamente ou com o projeto de governo do governador Elmano. Não dá para ser. Se eu fosse eleitor de Itauá, o que o senhor me diria para votar no candidato do MDB e não na provável candidata à reeleição? Eu diria, pense em 2022. Isso é um bom argumento? Sabe qual é o melhor retrato de 2024? É 2022, a postura política de 2022. E essa postura política, mesmo sendo, vamos dizer, a gente tendo lutado, o governador Elmano lutou contra forças pesadas. Nos Inhamuns nós lutamos contra forças pesadíssimas. De um lado tinha um candidato aqui com o Roberto Cláudio, na outra cidade tinha um candidato que levou, com um deputado federal, com uma deputada estadual, que levou a turma do Capitão Wagner e depois fez um ajeitadinho. O jogo foi pesado, senhor né? diria, né? Mas nós ganhamos em todas as cidades com o governador Elmano, na região dos Inhamuns. Em Itauá, como vice-governador, nós ganhamos 14 mil a 10.
Mesmo o vice-governador? Mesmo o vice-governador de lá sendo candidato. Então, dizia, olha para 2022, esse é o modelo que você quer. E assim, a população, Erivaldo, às vezes a gente tem um costume, e até pela macronotícia, né? E a macronotícia não é a notícia que corre nas pequenas vilas, nas pequenas ruas. O impacto de uma obra, de um orçamento secreto, quando se vê que investiu tantos milhões em cidade tal, o impacto para a população lá, às vezes é zero, Erivaldo. E é isso que nos dói. Às vezes fica só o mal falado na imprensa. É só, exatamente. É você, e é o que me dói, por exemplo, como tauaense, já que você pautou Tauá, né? O que me dói é ver tanto dinheiro que foi enviado para Tauá e não ter sido criado um único programa social. Não ter sido criado um único programa habitacional. Olha o que eu estou dizendo. Nós temos lá a saúde funcionando com forma difícil, que sempre foi. Por que não se aproveitou esse dinheirão para fazer uma grande revolução na área social, na área do empreendedorismo, na área da saúde, numa área que impacte e bote um dinheirinho a mais na vida das pessoas? Mas isso não foi feito. Então, uma grande obra de um parque turístico, o que é que isso impacta na vida de uma pessoa que está sem ter o que comer amanhã, Erivaldo? Tem que ir pelo básico, né? O que é que você pegar onde já tinha asfalto, que tinham sido milhões gastos, e colocar 50 milhões de reais numa cidade como Tauá, para quebrar o asfalto e colocar tijolinho de concreto? Isso é corrupção. Isso está no carimbo, na testa. É corrupção. E todos sabem disso. Todos sabem que aquilo ali é lavagem de dinheiro, é corrupção. Aquilo ali é feito para você tirar uma obra que está servindo a população, deixa de atender outras comunidades ou outros segmentos. Entendi. Para simplesmente, me diga qual é a diferença se você tiver aqui 2 pessoas ainda para alimentar hoje, ou você tem um salão, 10 salários de funcionários a pagar ainda, você mudar esse piso aqui por um piso similar a esse. Entendi. Não muda a vida do seu funcionário. Isso entra na contabilidade do eleitor na hora de votar? Ou entra não? Porque esse eleitor está acompanhando isso. E está sendo instigado a pensar dessa forma. Inclusive pela que internet, aí é o papel da oposição. Né? É o papel da oposição. O papel da oposição é questionar isso na Câmara de Vereadores, mesmo não tendo maioria, o que é normal. Né? O que é normal. Como é que está lá? São 15, quando nós tivemos na gestão passada, nós tínhamos maioria na Câmara. Então, esses são fatos que não interferem no pensamento do eleitor. O eleitor é muito inteligente. O grupo de WhatsApp, você falava há pouco, Erivaldo, em uma das suas obrigações, que é transmitir a sua notícia em listas, né? Essa informação chega onde você não imagina que ela chega. Porque basta uma pessoa. Hoje, a entrevista que nós estamos gravando aqui, quando o amigo Erivaldo enviar para uma lista de transmissão que tenha um tauaense, aquele tauaense vai fazer aquela notícia chegar em mais 10, 20, 30 pessoas. Vai replicando, né? Então, a informação chega. A informação do rádio, a informação da TV digital, a informação do WhatsApp, a informação do Instagram. Então, a população sabe fazer essa crítica. É por isso que eu digo, a crítica melhor que foi feita foi em 2022. Entendi. Nós temos o próximo teste. Entendi. Você não pode estar fazendo um exame cardiológico todo dia. É verdade. Deputado, para a gente finalizar, nós temos o Eumano de Freitas, governo do qual o MDB faz parte, né? E nós temos em Tauá uma prefeita, a prefeita Patrícia, que é pré-candidata à reeleição. Eu pergunto para os 2 casos, né? Tanto o Eumano como a Patrícia estão no primeiro mandato. Aí eu pergunto, o senhor concorda com a reeleição, com a ideia da reeleição? Erivaldo, você sabe que eu sou doutorando em ciência política. Sim. E já tive a oportunidade de estudar isso N vezes, né? Fiz já MBA em ciência política também, tive a oportunidade de doutrinariamente estudar um pouco disso. Mas eu acho que para o Brasil, mais do que o pensamento, o estudo doutrinário, o que o livro diz, o que o cientista diz, nós temos que pensar no pragmatismo dos nossos desafios. O Brasil não pode, a cada 2 anos, parar o país para pensar em eleição durante 8 meses. Tudo fica muito contaminado. Isso é um crime, né, com a política, com a economia, com o cidadão, com qualquer plano de governo, com qualquer projeto de governo.
né? Mais do que, inclusive, a questão da reeleição, que eu sou favorável ao fim da reeleição. Aí o mandato iria para 5 anos? Tem essa Eu história, acho que a né? coincidência de mandatos é mais importante. Obviamente, você tem que respeitar os direitos de quem está hoje com o direito de disputar. Você tem que fazer uma reforma política que respeite os direitos atuais e estabeleça novos parâmetros. Olhe para frentemente, como se diz, né? Exatamente. Você não pode fazer uma reforma política para dizer. E o nosso modelo não permite isso, de dizer assim, zera tudo hoje e vamos fazer uma nova eleição. Tem modelos que permitem isso. Modelos europeus, que é o chamado recall, depois eles chamam lá tem um nomezinho que eles dão lá, acho que é na Alemanha, né, que diz assim, acaba com tudo e chama uma nova eleição, dissolve o parlamento, se o primeiro-ministro renunciar, ele pode renunciar e dissolver o parlamento. Então, zero o jogo hoje. Aí não tem essa história de eleição de 4 em 4 anos, tem um limite da eleição, né? Então, é algo desafiador que o Senado, inclusive, tem dito que vai tratar isso. Se lá atrás a reeleição era importante para dar uma segurança jurídica, um programa de governo, eu acho que hoje muito mais estabelecer um novo marco temporal de mandatos e a coincidência de eleições hoje já se mostra bem mais maduro e importante que qualquer feito lá atrás. Muito bem, deputado Aldir Mota, foi uma honra tê-lo aqui, gostei demais do papo, obrigado, viu? Edivaldo. Apareça outras vezes, a gente está aqui à disposição para trocar ideias. O nosso muitíssimo obrigado, as suas rápidas despedidas e querendo, o senhor pode deixar o seu arroba aí para quem não anotou ainda. Eu que agradeço, Arivaldo, o carinho de sempre, né? A possibilidade de estar aqui fazendo com que a gente possa estudar, pensar e por esse papo tão aberto, tão multitemático, né? Você consegue aí do A ao Z com uma habilidade tremenda, né? Eu só tenho a agradecer e nos colocar à disposição, onde a gente estiver, ou na Assembleia, ou no governo, ou na advocacia, sempre à disposição do Otimista e da TV Otimista, do Grupo Otimista, e parabenizar vocês, agradecer e, obviamente, usar novamente aí esse merchan gratuito, né? Que é sugerir que vocês que estão assistindo a gente entrem lá no Instagram, @AldirMota, e passem a acompanhar um pouco do nosso dia a dia, das nossas ações, do que a gente tem feito. Muito obrigado mais uma vez, boa sorte na caminhada. Obrigado, Arivaldo. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.